Bom, galera, um mês de uso dessa bicicleta, modelo EB3, estão aqui nos links do Mercado Livre. Uma bicicleta elétrica de 500 watts de potência de bateria, com pedal assistido, tá? Eu vou fazer aqui um review de um mês e meio de uso, mais ou menos, tá? Eu vi muitos reviews na internet falando dessa bicicleta, e muitos desses reviews eram de pessoas que tinham acabado de comprar, ou usava uma, duas vezes e depois fazia um vídeo sobre. E um outro vídeo gringo também que eu encontrei. Só que nenhum vídeo mostrou depois de um certo tempo de uso da bicicleta. E aí eu resolvi pegar a bicicleta, comprar a bicicleta, montei ela, utilizei por um período de tempo. E agora, depois de mais ou menos 45 para 50 dias, chegou o momento de eu carregar a bateria pela primeira vez. E aí eu resolvi fazer esse vídeo de review, para saber se essa bicicleta está valendo a pena ser comprada ou não está sendo valendo a pena. Eu vou começar esse vídeo dessa forma, só para vocês verem o tamanho da bicicleta, tá? Eu tenho 1,65 de altura. Essa bicicleta, ela é aro 26, tem aqui dois freios a disco, né? Tenho vários acessórios, né? Esses paralamas aqui traseiro, o paralama frontal, essa luz aqui também é muito forte, eu vou falar sobre isso. Mas só para vocês terem uma ideia geral do que eu vou fazer. Então eu tô aqui depois de 45, 50 dias de uso e eu vou fazer a minha primeira recarga da bateria dela. Sendo que ela tá com 3 pinos, ainda daria para rodar um pouquinho mais até matar o terceiro pino. Perfeito. Aqui a gente vai começar com esse primeiro review, tá? A parte do garfo da suspensão dela é muito interessante. Eu gostei bastante da regulagem que já veio pré-montada desse garfo. Eu sou um pouquinho aventureiro em rua, né, em cidade. Costumo subir calçada, descer e tudo mais. Então eu senti que aqui me proporcionou uma relação muito boa de amortecimento e conforto de pedal, tá? Aqui a gente tem um pneu mais grosso. Então, né, igual na foto que eles mostram lá, nas fotos lá que o Iac fez, né, aquelas fotos ilustrativas, mas é um pneu grosso, tá, com uma calibragem bem grande, inclusive aqui na rotulagem dele, ele aguenta até 90 libras de pressão, tá, eu só enchi 60, tá, já tá durando aí até desde quando eu calibrei o pneu, né, eu não precisei calibrar mais, eu ainda não senti a sensação do pneu vazio para esticar de novo, né, mesmo no armazenamento ela não tá perdendo pressão durante o guardo, né? Isso é muito bacana, tá? A bicicleta ela vem pré-montada. Então agora o mais importante para vocês derem uma olhada é essa parte aqui, né, da bateria, o encaixe da bateria em relação a isso. Ela tem uma chavezinha aqui, né, desligado, ligado. Tem uma chave de retirada que se eu virar aqui ela eu consigo tirar a bateria para botar para carregar. E aqui tem um sensorzinho com as luzes que você aperta para saber o quão carregada ela tá ou não, né? Como ela tá desligada ela vai ficar aqui. Então, quando eu ligo ela, ele enche tudo, tá me dando aqui o verdinho primeiro. Beleza? Então aqui eu deixo desligado sempre, quando eu vou armazenar eu não deixo ela ligada. Aqui, a parte mais desafiadora da montagem foi sem dúvida montar o guidão, tá? Que ele não vem montado. E aqui você tem um painelzinho, né, de velocidade, velocímetro, e os dois botões. Um da luz, né, que é o farolzinho aqui dianteiro, e a buzina que quando você liga, ela também aperta. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ligar aqui o sistema elétrico, ó. Ele me dá um painel aqui. Vou botar aqui mais para vocês verem melhor, tá? E aí esse é o painel de controle dele. Vou lembrar aqui a saúde da bateria, né? O quanto de potência o elétrico estaria me dando. E aí quando você liga essa parte elétrica, você tem a buzina e você tem o farol que acende ali. Inclusive esse farol que vem de fábrica é bem forte, tá? Eu jogo luz na cara de todo mundo, tô nem aí. Então a gente tem aqui uma autonomia, né? Então, por exemplo, o que eu já rodei com ela foi 103 km, que eu já rodei com ela até agora. E aqui é a quilometragem normal, né? E aí aqui eu aumento a potência. A cada nível desse de assistência que eu jogo é o nível de assistência que ela vai me puxar, tá? E aqui eu vou girando ele, né? A rotação agora, o volume de treino, enfim, isso vai. O tempo que ela já tá ligada e tudo. Como é que funciona essa parte dela da bateria? Essa era a minha maior preocupação, sem dúvida, quando eu comprei a bicicleta. Porque eu não queria uma bicicleta com acelerador, que eu acho que o acelerador, ele deixa a manutenção muito mais cara, né? Então eu queria que fosse uma bicicleta mais ou menos desse estilo mesmo, né? Que eu pedalasse e ela me desse uma ajuda na parte elétrica. Aqui, a cada nível que você coloca de ajuda, de assistência, ele tem uma faixa de velocidade para cada coisa dessa. Então, por exemplo, a faixa 1 acho que é 16 km, depois é 19, 22, 24, 28, 32. Se você estiver pedalando abaixo da velocidade que você quer de ajuda, ele vai te jogar uma força para te ajudar. Só que ele vai te ajudar até alcançar essa velocidade que está no marcador. Quando chega nessa velocidade, ele para de fazer força, o que eu acho ótimo. Se você continuar pedalando e continuar mantendo nessa velocidade, ele não te ajuda mais. Mas agora, se você abaixar o ritmo, né, e continuar pedalando, ele vai fazer força de novo. Isso é muito útil porque é muito mais econômico para a bateria, né, e da autonomia dela.
Então eu achei isso um sistema muito inteligente para você ter pouco uso de bateria constante, né? Igual as bicicletas que você sempre tem uma ajuda, né, quando você pedala. E aí, como eu falei, aqui são os dois, né? Aqui são os dois freios, beleza. Do lado de cá tem a marcha, né? Então todo o câmbio e o freio é Shimano, né? Então é uma qualidade muito boa também. Tem os dois passadores aqui, tá bom? Beleza. Ela já vem com um descanso aqui embaixo. O descansozinho dela já vem pré-montado. Essa parte aqui dessa bicicleta você não precisa mexer, tá? A única coisa que eu tive que encaixar foram os pedais dela, tá? Mas toda essa parte aqui já estava montada também, beleza? A roda dianteira não estava montada, eu tive que encaixar ela, tá? O farol também não, os paralamas também não, né? O banco também não, tive que colocar ele aqui. E aí esse encaixe do garfo para mim que foi o mais desafiador, tanto que não ficou 100% alinhado, né? Tá bom? E aí essa parte a gente monta ela aqui em cima, engancha com uma das ferramentas que chegou aqui, e aí a gente vai ajustando tudo. Todo esse pedaço aqui do guidão, ele já está montado, né? Você só encaixa literalmente esse suporte aqui, eu esqueci o nome, né? Esse braço aqui dele, e acabou. É o bloco, né? Acho que chamam de bloco, e acabou, tá bom? Já vem carregada mais ou menos na metade da bateria, e aí você só, na verdade mais pro final, ela já vem com 4 pininhos. Quando ela veio com 4 pininhos de bateria. Eu só enchi a bateria até o final, né? Na primeira vez que ela chegou, e depois eu não carreguei mais. Então essa vai ser, teoricamente, a primeira vez que eu vou carregar ela. Eu, pessoalmente, uso muito pouco mesmo a bateria elétrica. Assim, eu só uso quando tô cansado, ou tô no final, e aí eu preciso de uma ajudinha, eu pego uma reta e quero fazer uma velocidade e tal. Aí eu ligo a elétrica e vou embora. Então, pra você ver, eu já rodei 100 km com ela, e até agora ela tá com 3 pinos de bateria. Então, pra galera que não quer ficar só rodando no elétrico, essa bicicleta vai ser extremamente eficiente, com autonomia muito grande, tá bom? Eu uso ela de forma frequente, mas como eu falei, eu não uso muito elétrico, né? Aí vai de acordo com a sua cidade. Se na sua cidade tem muita ladeira, se você tá numa cidade onde é mais plano, igual aqui no Rio de Janeiro, eu tendo a querer usar mais ela no passivo mesmo. Não sabia como regular freio a disco, né? Como eu falei pra vocês, eu nunca tive um freio a disco. Então eu terceirizei essa regulagem do freio, tá? Eu confesso pra vocês que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui terceirizar essa regulagem do freio. E toda vez que, sei lá, eu preciso de algum outro auxílio, eu ganho um vale auxílio, né? Então toda vez que eu passo lá, o cara vai lá, mexe mais um pouquinho e foi ajustando, né? Então valeu muito a pena ter terceirizado o freio. O resto da bike eu consegui montar. Eu levei cerca de 1h30 mais ou menos para montar ela toda. Mas se você não tem muito expertise e não quer ter o trabalho, cara, terceiriza a montagem que é melhor. E aí você tem um aval técnico e pode rodar sem problema nenhum também. Se o cara precisar ajustar alguma coisa e tudo mais, tranquilo. Coisas importantes, tá? Rio de Janeiro tem muito buraco na rua, tá? Então esse paralama daqui, ele não é tão interessante, porque como fica pulando muito, essa ponta, ela é muito leve, tá vendo? Então toda vez que eu caía, né, descia de uma calçada ou passava num buraco, o paralama tocava no pneu, né? Como ela tá rodando, né, na direção daqui, então o risco do pneu ficar toda hora batendo aqui era muito chato, toda hora fazia barulho. Então se eu fosse hoje montar essa bicicleta de novo, eu não colocaria esse paralama aqui, eu não colocaria ele, tá? Se sua cidade for plana, a calçada for boa e tudo mais, pode botar o paralama e ser feliz que não tem problema nenhum, tá? Mas eu não colocaria esse paralama. E para proteger a bateria, talvez eu tô pensando aqui em como que eu consigo, porque ele já vem todo assim, tá? A fiação ela já vem toda encaixadinha, com, né, um acabamento muito bom, inclusive, tá? Muito bem elogiado. E eu tava pensando em fazer algum tipo de proteção para a bateria. Eu vi que a galera do iFood coloca um plástico, né? Uma sacola plástica para proteger ela na chuva, mas eu não pretendo andar na chuva. Eu pretendia só colocar alguma coisa aqui para bloquear quando eu estiver andando e passar por uma poça, não cair água na bateria. Esse é o meu plano original ainda que eu quero fazer. De modo mais, né, tem aqui as furações para você poder botar bagageiro, botar V-brake também, se você quiser colocar, etc. O quadro dela é muito bom, é uma bicicleta leve, não é uma bicicleta muito pesada. E eu subo e desço o elevador com ela tranquilamente todos os dias quando eu uso ela, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui a retirada da bateria, tá? Ela vem com uma chave aqui, eu vou girar. E a gente tem um giro de uma chave aqui. Então eu destravei a bateria. Daqui agora é só puxar ela pra cá, né? É uma bateria grande, então ela bate aqui em cima do quadro, então tem que tirar com bastante cuidado, né? E aí aqui é o encaixe da bateria, né? Ela encaixa dessa forma.
tem aqui escrito, né, a amperagem, né, dela de 10.4 ampere, que é o que tem escrito lá. 25 máximo, voltagem de 36 volts, tá? É uma bateria de lítio, então ela não é legal ficar balançando ela demais, né, quando você for transportar ela. Aqui é onde entra o carregador, né, a gente puxa aqui nesse acabamento, boto ela pra carregar, né, bateria normal, né, a fonte mesmo que vem, eu vou mostrar a fonte dela, e aqui todo o lock dela bonitinho, aqui é o modelo dela. Ela tem a potência de 500 watts. Se eu não me engano, os modelos novos agora é o modelo de 750. Porque acontece, a bateria é de 500, mas esse motor, pelo que eu estava pesquisando, ele aguenta até 750. E parece que essa bateria aqui que o pessoal construiu é uma bateria menorzinha, é um quadradinho menor, não é esse retângulo gigantesco, né? Agora foi. Agora encaixou. Ficou. Ligou, olha lá, encaixadinha bonitinha. Deixa travado, desliga a bateria. Beleza? O review completo dessa bicicleta é sobre isso, né? Sobre, tipo, a autonomia dela. Então cheguei agora a 100 km, né, rodados. Tá longe ainda, inclusive, né? Teria ainda mais metade da bateria para gastar. De forma de conforto. Essa aqui foi provavelmente a mountain bike mais confortável que eu já comprei, mesmo sendo elétrica. Mesmo sendo um pouco mais pesada. Na verdade, é a minha primeira bicicleta elétrica que eu comprei. Ela tem uma autonomia muito boa, me deixou muito surpreso em relação a isso. E também o quão leve ela é para pedalar. Porque o meu medo é que fosse uma bicicleta muito pesada. E no final ela não é pesada. Quando eu estava pedalando lá nas ruas mais retas aqui da cidade, estava super confortável de pedalar, muito tranquilo de pedalar. E isso faz muita diferença para mim na hora de for manter uma bicicleta. Tá? As fotos e a bateria vai estar num formato diferente. Mas eu imagino que o quadro e o resto dos componentes seja muito parecido ou igual. Porque não faz muito sentido ficar mexendo numa bicicleta que entrega uma parada boa. Assim. Mexendo nela, eu tento aprender um pouco sobre calibragem de freio e tudo mais, isso me ajuda muito a produzir. Então, para utilizações, né? Então, recomendações minhas em utilizações. Se você for usar a bicicleta todos os dias, se você mora numa cidade que tem muita montanha, que tem muita ladeira, talvez você tenha que carregar com uma certa frequência, tá? Uma frequência maior que a minha. Se você for usar ocasionalmente, né, a fim de lazer, pequenos deslocamentos, o ideal é que você use, né, seja econômico no uso da eletricidade. Só usa mesmo no dia mais cansado, então na volta do trabalho e não na ida, ou enfim, em outros momentos do dia. Se você estiver usando sempre, claro que vai acabar gastando, não tem como, é uma bateria que vai gastar energia, enfim, ela é pesada, ela tem que deslocar o peso da bicicleta, que é mais ou menos uns 23 kg, mais o seu peso, então ela vai gastar bastante força, né? Eu vi algumas reviews de que os componentes daqui, eles, tanto daqui como do motor, algumas peças são de plástico, então provavelmente o desgaste deles vai ser grande se você usar muito, né? Então talvez seja interessante você pensar nisso bem. Pela faixa de preço que eu estava olhando, essa faixa de preço estava entregando excelente custo-benefício. Então, se você olhar para uma bicicleta um review um pouco melhor, você vai olhar aí para a faixa de 5.500 para cima, e aí são valores bem mais estratosféricos. Quase o preço de uma moto. A função da bicicleta seja muito mais simples do que da moto, tá bom? Fora isso, o acabamento de fiação eu achei bem ok, né? Eu achei bem acabado tudo. E quando eu fui tomar a decisão de comprar a bicicleta, eu tava com muito medo do quadro. Eu tive muito medo da qualidade do quadro, né? Porque eu tava vendo muita gente comprando bicicleta elétrica na internet e se dando mal, assim. Isso conversando com mecânicos de oficina mesmo. Eles falando que a galera chegava com os quadros muito mal soldados, os quadros muito pesados, assim, que aí acabava com a autonomia da bicicleta. E toda hora estourava o pneu, porque às vezes o pneu não era tão grosso, era um pneu mais fino, enfim. E aí eu acho que não tomei um bloco, não. Acho que eu mandei bem nessa compra que eu fiz. Se você está em dúvida, se você está olhando essa bicicleta específica ou só aquele modelo com a bateria mais moderna, eu acho que é uma boa, tá? Dependendo do que você quer usar, tá? Do que você quer usar no dia a dia. Se for para um uso diário de trabalho, eu acho que talvez valha a pena você comprar alguma com uma autonomia um pouco maior. E você já tem uma capacidade física de pedalar mais tempo, né? De ser mais resistente. Então talvez seja uma boa. Mas se você precisar só de uma bicicleta para dar uma ajudinha a mais, né, no seu dia a dia, já é o suficiente. Eu acho que é excelente. Quero usar para passear, para ir para uma cidade vizinha, não sei o que lá. Excelente, né?
O carregador, vou mostrar para vocês os equipamentos que vem. O carregador da fonte, né, da bateria. Então aqui a entradazinha lá bonitinha, né, que entra lá na fonte, tá? Vem uma bomba de encher, o que eu acho sensacional, porque o pneu dianteiro ele não vem calibrado. Veio essa bomba aqui, que foi ótima, até substituir a antiga que eu tinha para deixar essa daqui agora como a minha outra eu dei, né, para um colega meu, tá? E vem também um estojo, tá? Esse estojinho aqui, muito bom também, tá? Eu não esperava que viesse um estojozinho de ferramenta tão bom como esse. Então vou mostrar para vocês quais as ferramentas que vem, tá? Nem sei, na real. Enfim, já passou. Vem todas essas chaves aqui, tá? Eu não acionei nenhuma chave a mais aqui dentro. Então vem todas essas chaves inglesas para você poder montar, chaves Allen, tá? O parafuso que substitui que vem. Esse aqui é o de proteção, né? Que vem preso com isopor no quadro para proteger e não envergar, né? Ali onde encaixa o bloco. E aí você tira esse, que é mais fixo, e coloca o do pneu direto. Uma chave reserva, tá? Essas ponteiras aqui de encher, que eu achei ótimo, dá até para encher bola. Tá? E algumas chaves de aqui, uma chave de Phillips, né, que veio aqui para ajudar, e algumas outras chaves aqui, tá? Mas a princípio vem todo o kit necessário para você montar a bicicleta ou dar na mão de um mecânico e ele montar, né, por si só. Até ferramenta demais, né? Na minha opinião veio até ferramenta demais, mas é até bom que eu mantenho esse estojinho guardado e coloco na mochila quando eu vou para algum lugar muito distante. Eu seleciono algumas ferramentas essenciais para apertar alguma coisa. E é isso, galera. Eu sou o Rodrigo Stavalli, tô aqui no Rio de Janeiro, então fiz o review da bicicleta que eu tô usando há um tempo já. Espero que vocês tenham gostado desse review aqui da bike. Eu pessoalmente gostei muito da bicicleta que eu comprei, né? Foi uma aquisição ótima. Ter trocado o autopropelido pela bicicleta elétrica, né, me fez ficar um pouco mais ativo. E é muito útil para se deslocar, para ir treinar, para ir para outros lugares, né? Pô, vou dar um rolê na cidade. Ele é muito bom, é uma bicicleta muito boa. Ela é robusta, ela não é uma bicicleta que você acha que ela é frágil, né? A sensação que eu tenho, por exemplo, as bicicletas Speed, é que elas parecem frágeis, né? E as bicicletas mountain bikes é que elas são muito grandalhonas. Essa bicicleta, ela tá no meio termo entre o que eu procurei. Entre o que é frágil e o que é firme, né? Que me dá segurança de poder descer uma calçada, descer ali, passar num buraco, enfim, e não sair tomando um capote do nada. Se tem uma pergunta, pode comentar aqui no vídeo que eu vou respondendo ao longo da minha atividade. Valeu, galera!